Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Como vão as coisas, Sidney? Boa tarde, um abraço a todos. Estamos começando mais uma semana e dando continuidade ao tema mediunidade. E você encontra mais assuntos abordando o tema mediunidade no site www.sidneyfernandes.com.br. Áudios, textos e também vídeos, principalmente também vídeos do programa Fagulhas de Luz. Sidney, dando sequência às nossas questões, a pergunta de hoje é a seguinte. Não é bem uma pergunta, é mais uma narrativa que você vai fazer para a gente sobre o caso em que o Chico Xavier confundiu uma pessoa encarnada com uma desencarnada. Aconteceu mesmo isso, Sidney? Aconteceu. Isso acontece com pessoas que estão, assim, numa idade avançada e, normalmente, com pessoas que já estão moribundas, né? Estão partindo dessa para melhor. Começa a ver, ao lado da sua cama, pessoas, parentes, pessoas que já partiram, e quando isso começa a acontecer, os familiares já sabem que aproxima-se o momento do desencarne. Mas não era bem isso que estava acontecendo com o Chico. É que ele estava já realmente com idade avançada e ele sempre teve uma vidência ostensiva. Em certa ocasião, quem narra isso é o escritor Marcel Souto Maior. Ele estava na comunhão espírita de Uberaba e, de repente, aproximaram-se várias pessoas para abraçá-lo, pegar o seu autógrafo, bater aquele papinho que era sempre uma coisa muito agradável. O Chico era uma pessoa muito educada, muito divertida e, de repente, uma senhora idosa aproximou-se e o Chico falou assim, bem educadamente: minha senhora, a senhora não leve a mal, não, mas a senhora está viva ou está morta? Ela, às gargalhadas, teria respondido: viva, Chico, viva! E ele, graças a Deus. Então, Theo, embora pareça uma anedota, aconteceu realmente e reflete algumas peculiaridades da pessoa que tem a faculdade mediúnica. E mesmo aqueles que não a têm, em determinadas circunstâncias, nós já falamos isso em programas anteriores, é possível, sim, que quando a gente está passando por um perigo, uma moléstia ou uma grande comoção, que nosso corpo, às vezes, fica em condições que faculta ao espírito ver o que não poderia ver com os olhos carnais. Mas, geralmente, é um fenômeno passageiro e depois a pessoa que não tem a mediunidade volta à situação normal, perde a faculdade. Mas com o Chico, que era um grande médium, ele já estava confundindo os vivos com os mortos. É mais uma peculiaridade do tema que estamos tratando, Theo, mediunidade. E lembrando a vocês que, acessando www.sidneyfernandes.com.br, você tem mais conteúdo sobre, principalmente, também os assuntos que nós tratamos aqui no programa Fagulhas de Luz. Lá temos o Fagulhas em áudio, em vídeo, temos textos e artigos do Sidney e também vídeos de palestras. Dando sequência aqui ao assunto mediunidade, eu faria a pergunta para você. Gostaria que, en passant, você desse uma passadinha por esses dois termos que tem aqui nessa questão, Sidney. A mediunidade é uma faculdade permanente ou pode ser móvel e fugidia? Então, essas expressões querem dizer que ela não é permanente. Ela pode aparecer, pode não, e quando você mais conta com ela, ela foge, ela desaparece. Esse é um perigo para aqueles que queiram mercantilizar a mediunidade. Você paga para uma pessoa de apresentar um fenômeno, uma revelação, ou resolver uma dúvida sua,
E no momento que você mais precisa, os espíritos, que são os donos do fenômeno, eles não se prestam, não estão ali. E aí o que acontece, Theo? Acontece a fraude, a mistificação. É bem verdade, Theo, que às vezes ela se manifesta por algum outro motivo, como um caso que você me narrou daquele filme Ghost Town, em que o dentista, bastante egocêntrico, ele costumava dizer que ele não tinha qualquer interesse em relação às pessoas e ele, de repente, passou por uma experiência de quase morte e manifestou-se nele a faculdade de ver e ouvir espíritos. Mas, embora haja fantasia no filme, não deixa de ser algo que acontece quando a pessoa está tensa, doente, nervosa, em face de problemas existenciais, ela passa a perceber também o mundo espiritual. Isso também pode acontecer com pessoas que experimentam doenças de longo curso ou mesmo se aproximam do desencarne. Elas não distinguem mais desencarnados de pessoas vivas. Mas isso, a não ser que a pessoa já esteja desencarnando, é um fenômeno passageiro. E às vezes acontece porque os nossos mentores nos protegem ou querem nos dar um alerta. Enfim, a mediunidade, Theo, tem que ser considerada sempre algo que mereça muito respeito, muita atenção, para não incorrermos em abusos. Para mais informações sobre o espiritismo, mais palestras, textos, vários artigos, inclusive artigos que são publicados no Jornal da Cidade, você acessa www.sidneyfernandes.com.br e lá você acompanha os programas Fagulhas de Luz, você acompanha também. Tem um outro programa novo lá, como é o nome dele, Sidney? Nós estamos agora com o programa Minuto de Reflexão, Isso, Minuto que de está Reflexão. sendo veiculado também pelo nosso companheiro Sérgio Totti. Falando em espiritualidade, Sidney, a mediunidade pode ser suspensa? E se ela pode ser suspensa, qual o motivo? Ah, sim, Theo. Eu sempre ressalto que quem manda, quem organiza, quem planeja o fenômeno mediúnico, a comunicabilidade com os mortos, não somos nós. Nós somos meros protagonistas. Os espíritos se comunicam quando querem, quando podem e quando são autorizados pela espiritualidade. Então, esse é um ponto pacífico. Além disso, Theo, há situações em que começam a acontecer abusos, quando o médium começa a querer mercantilizar a mediunidade. E isso provoca o afastamento de mentores espirituais. Ele fica assim, preso só no pincel, só na brocha, né? Fica sem base, não mais tem a escada dos espíritos para fazer com que ele manifeste a sua mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos. Mas pode acontecer também, Theo, de o médium estar doente, estar passando por um momento difícil, ou mesmo a médium ficar grávida. Então, para que ele seja protegido ou ela seja protegida, o mentor espiritual suspende a faculdade mediúnica por alguns tempos. Mas os casos de suspensão que eu tenho visto mais são relacionados com alguns abusos e o mentor retira a faculdade por uns tempos para que o indivíduo saiba que não é ele que manda no fenômeno, é a espiritualidade. Portanto, Theo, eu sempre destaco que a mediunidade é algo importante, uma faculdade que existe desde que o homem é homem, mas que precisa ser respeitada. O plano espiritual não gosta de ser usado, não gosta de ser mercantilizado. Por isso, nós temos que tomar cuidado em sempre utilizá-la para o bem, com honestidade e, se possível, sem interesses
financeiros, Theo. Sidney, a pergunta de hoje ela é bem abrangente. É como você sempre diz, 5 minutos muitas vezes se torna um pouco para a gente tentar condensar o pensamento, mas vamos lá. Moisés, Maomé, católicos carismáticos e protestantes pentecostais, tem alguma ligação com a mediunidade, se assim podemos dizer? Ligação propriamente não, Theo, mas todo homem tem possibilidade de comunicar-se com os espíritos. Mas como assim? Todos somos médiuns? Em sentido genérico, sim. Em sentido estrito, os médiuns ostensivos são poucos. Mas, de uma maneira geral, Theo, todos nós sentimos que às vezes uma voz fala em nosso ouvido, há um palpite, uma orientação. Olha, eu tive uma boa ideia e, tirando naturalmente os méritos daqueles que trabalham, pesquisam para fazer seus artigos, suas atividades, na verdade, Theo, todos nós temos a possibilidade de desenvolver atividades com a espiritualidade. Então, os outros religiosos não são exceção. Moisés, Maomé, quando recebeu a mensagem do anjo Gabriel para compor o Alcorão, as comunidades primitivas cristãs teriam recebido os dons do Espírito Santo, como acontece com irmãos hoje, católicos carismáticos, protestantes pentecostais, e nós, de uma maneira geral, Theo, brasileiros, temos origens indígenas e africanas que estão fortemente ligadas à mediunidade. Então, é uma faculdade entranhada que não escolhe cor de pele, raça, intelectualidade, moralidade. Ela acontece com relação a qualquer pessoa de qualquer origem e, quando ela acontece, ela tem que ser respeitada. Temos que tomar cuidado para não ficar generalizando, né? Porque alguns irmãos falam, na minha igreja lá o diabo está comunicando, ou então o Espírito Santo. Não é bem assim. Às vezes é um pobre de um parente, um irmão desencarnado, que está ainda precisando de orientação, e não é diabo, coisíssima nenhuma, é apenas uma pessoa que precisa de apoio, de amparo, de consolo, de orientação. Por isso, Theo, a mediunidade não tem religião, não tem credo, não tem raça, ela pode se manifestar em qualquer pessoa. E acontece no nosso dia a dia, com aquelas sugestões, inspirações que temos, às vezes são espíritos que estão nos orientando. É verdade que em torno de 90% dos brasileiros aceitam a comunicabilidade com os espíritos? É uma estatística antiga, mas que foi feita pelo IBGE e demonstra que as pessoas, de uma maneira geral, acreditam que a espiritualidade possa intervir em nossas vidas. É mais ou menos aquele ditado em castelhano que diz assim: as bruxas, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Então, de uma maneira geral, o brasileiro, Theo, ele tem uma origem ligada muito forte com a comunidade africana e com a comunidade indígena. Essas origens, Theo, nos ligam fortemente à mediunidade, porque são povos que naturalmente comunicavam-se com os mortos, aconselhavam-se com eles. Aliás, quem tinha algum dom era logo eleito o pajé da tribo, aquele que liderava a tribo, porque ele conseguia curar as pessoas. Aí fazia uma mistura, né, de problemas de saúde com problemas espirituais. Então, nós herdamos isso. O brasileiro, em torno da sua maioria, e é um percentual alto, cerca de 90%, aceita a comunicação com os mortos. Não quer dizer que todos sejam espíritas. Na verdade, o percentual de espíritas não chega a 10% da população brasileira. Temos outras religiões, crenças, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, que partem do princípio
da comunicação com os mortos. Mas, de uma maneira geral, o brasileiro aceita que a vida dele possa sofrer alguma interferência, ele é muito místico. Então, de uma maneira geral, a faculdade é aceita pelas pessoas. Não quer dizer que todos sejam espíritas, absolutamente. A pessoa é católico, é evangélico, é messiânico, mas lá dentro ele tem assim um germezinho que diz que a comunicabilidade com os desencarnados ela é possível. E é bom a gente realmente ter essa orientação para respeitarmos os mortos, darmos a eles aquilo que a gente poderia dar para orientá-los e, eventualmente, até receber conselhos e orientações que vêm do plano espiritual através do nosso protetor espiritual. Chegamos ao final de mais uma semana, hoje sexta-feira, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Tenha um ótimo final de semana e você também, Sidney. Tenha uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Falando nisso, daqui a pouco nós temos lá o Pinga Fogo, né, na TV SEAC. Perfeitamente. Eu estou esperando todos que nos acompanhem a partir das 15 horas com o nosso Pinga Fogo. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.